Amém. Vamos aplaudir Jesus então, irmão. Bem forte. Glória a Deus. Aplauda glorificando aí. Deus é bom? Então, se você puder, antes de sentar, fala com alguém, fala assim, Jesus quer fazer uma obra linda na sua vida, viu? Ele quer. Deixa Ele fazer, deixa Ele trabalhar aí. Deixa o Senhor transformar você. Se você falou isso, pode sentar. Sabe, irmãos, eu estou com uma palavra, continuando a série que nós iniciamos, nessa série de mensagens, o upgrade da fé. Mas tem algo que eu preciso falar com você um pouquinho antes de entrar na mensagem propriamente dita. Essa semana que passou, na semana anterior, eu notei algo, eu percebi algo, isso me chamou a atenção e de repente um movimento de Deus aqui, do Espírito Santo, durante essa celebração, e aí foi clareando algumas coisas para mim. E eu preciso te dar uma palavra, você que está aqui nessa manhã, todos nós que viemos, que estamos aqui. Sabe, irmão, muitas vezes o inimigo, ele vai trabalhar contra as nossas vidas, contra a minha vida, contra a sua vida, de uma maneira muito sorrateira. A Bíblia fala que a gente não pode desprezar os ardis do inimigo, né? As suas estratégias, né? Essa maneira que ele trabalha de uma forma tão assim, tão às vezes sutil, né? E algo que eu percebi, conversando com pessoas, orando por pessoas, aconselhando pessoas, é que o inimigo vinha trabalhando numa frente e que as pessoas não estavam percebendo, mas que de repente Deus trouxe luz e agora ficou aqui para mim assim, tão latente isso. Sabe, irmãos, acontecem situações que vêm para minar a nossa energia, vêm para minar, e aí especificamente falando, para minar a nossa alegria, para roubar a nossa alegria. Sabe, vai entristecendo o coração, é uma situaçãozinha aqui, e aí, puxa vida, você fica ali chateado, aí daqui a pouco é uma outra situação ali, sabe, um contexto, onde você vai sendo muitas vezes levado para um lugar de tristeza, vai entristecendo o seu coração, se entristece com isso, se entristece com aquilo, se abate com isso, se abate com aquilo. Irmão, preste atenção aqui, as circunstâncias da vida, as dificuldades, desafios, problemas, irmão, isso faz parte, e vai acontecer. Jesus disse, basta o mal, vocês estão comigo aqui, Central? Jesus disse, basta o mal de cada dia, irmão. Todo dia a gente vai enfrentar algum mal, todo dia a gente vai passar por alguma coisa. Eu não quero, pastor. Eu também não, irmão, né? A gente não é bobo, a gente não quer, mas faz parte da vida, irmão, faz parte, sabe, são aquelas situações que elas são inalienáveis, ela não está sobre o teu controle, faz parte. Só que a questão, e é isso que me veio tão forte aqui, como você está lidando com essas situações, como você está enfrentando elas, né? Qual é a sua perspectiva? Né? O Fábio até comentou com a gente aqui a partir da história dos 12 espias, né? 10 voltaram fracassados, derrotados, olhando as circunstâncias, dizendo assim, não tem jeito, não tem saída, estamos perdidos, né? Não vamos nem sair daqui, não vamos enfrentar isso aí não, porque nós vamos nos dar mal, né? E apenas 2 tiveram uma perspectiva diferente, né? Tiveram ali uma visão de fé. Não, vamos sim, nós vamos conquistar, Deus é conosco, e se Deus vai adiante de nós, ninguém poderá nos resistir. Sabe, irmão, eu não sei como você está lidando, mas algo que o Espírito do Senhor falou no meu coração e que eu quero transmitir para você, como se fosse assim um oráculo do Senhor, né? Como se fosse uma palavra revelada do Senhor para o teu coração aqui nessa manhã. Quem sabe isso aqui vai fazer toda a diferença, escuta. Irmão, se você permitir que Satanás ele roube a alegria do Senhor no seu coração, você vai se tornar fraco, você vai se tornar muito fraco. Mas como assim, pastor? É a Bíblia que diz, as Escrituras dizem, livro de Neemias, capítulo 8, verso 10, você lembra o que está escrito lá? O Neemias, ele vê que o povo está muito assim, sabe, por conta do cenário, tudo que estava acontecendo, lógico que um contexto ali um pouco diferente, mas começou a ler o livro da lei, e começou ali, e aí o povo começou a se abater e chorar, falou assim, nós estamos tudo errado, está tudo errado, nós estamos, né, e o povo começa a chorar, e aí Neemias olha aquilo, ele fala, opa, pera aí,
Ou, é assim, ó, basta agora, basta, chega, enxuga esse rosto aí, enxuga essas lágrimas aí, né? Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, ele chega ao ponto, vamos fazer um churrasco, ele fala, tá irmão, tá lá, eu estou parafraseando, né? Ele usa umas palavras um pouco diferentes, né? Ele fala, ide comer carnes gordas, aí, isso é churrasco, sim ou não? Então tá bom, né? Então ele está falando ali, come uma picanha aí, come uma ponta de peito, vai lá, vamos comer carnes gordas. Aí ele fala assim, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. Não vos entristeçais, ele diz. Central, escute o Senhor nessa manhã. Não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. Fala comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Fala para alguém perto de você, diga assim, a alegria do Senhor é a sua força, meu irmão. É a alegria do Senhor. Só que, se você permitir, se você se prender a um cenário, a circunstâncias, a desafios e problemas que, como eu disse, são inerentes à vida, ao dia a dia. Faz parte, irmão, né? E você ficar preso a isso e começar a se abater, né? Como eu sempre conto aqui, aquela historinha, o pessoal aí que já passou doenta, vai lembrar daquele desenhozinho, né? Eu sou repetitivo, né? Que era lá, que tinha o leão da montanha e a hiena Wally, né? Isso, que era como era o nome daquele? Deu sempre dá branco esse negócio, mas que ela ficava lá, ó vida, ó hora, ó dia, ó minuto, ó segundo, que tem alguém que lembra desse trem aqui, né? Então, irmão, se você ficar aí falando, declarando, não é? Você vai se abater. Você vai se enfraquecer. E você vai perder a alegria do Senhor no seu coração. E perdendo a alegria do Senhor no seu coração, você vai perder a força que Deus tem para você. Deus quer nos fortalecer nessa manhã, Central. Vocês estão comigo aqui? Deus quer nos fortalecer nessa manhã, Central. Deus quer que eu e você saímos daqui fortalecidos pela sua presença. E isso começa por mandarmos embora em nome de Jesus. Como Neemias falou para o povo, para de chorar. Para de chorar. Há tempo para tudo, irmão. Já disse o sábio, há tempo para todas as coisas. Amém, Central? Há tempo, tem tempo de chorar? Tem tempo de chorar, é verdade, faz parte, é igual eu sempre digo, alguém que está de luto, alguém que está lá, perdeu um ente querido, não é? Está vivendo aquele momento tão difícil, é horrível, irmão, é horrível, não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, né? Não, ó, é horrível, chora meu filho. Pode chorar, para com essa conversa, nem chora, seja forte não, seja fraco, chora, lamenta, a Bíblia fala de lamento, mas escute, há tempo para todas as coisas. Você pode ver que há tempo para o lamento na Bíblia. Há tempo, existe prazo, irmão. Há tempo que você senta lá e você chora. Você está doendo. Ai, aí, às vezes a gente fala até bobagem, está com dó de si mesmo. Ai, porque comigo, joia, tudo bem. Mas chega uma hora que você precisa levantar, lavar o rosto, secar o olho, irmão. E partir para cima em nome de Jesus, amém. Obrigado. Ela é pentecostal, aleluia. Uma meia dúzia dessa aí na igreja aqui pega fogo. Irmão, para de chorar. Levanta, como diz o profeta Isaías, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Literalmente, a palavra diz, levanta meu povo. Resplandece a tua luz, aleluia. Vamos parar, meu irmão. Vamos enxugar os olhos. Vamos nos fortalecer no Senhor. A Bíblia diz, você já preguei aqui, olha, estou indo para outro rumo, né? Já vou entrar aqui na mensagem. Tem, lógico, acaba se conectando, né? Mas assim, de verdade, irmão, de verdade, Davi chorou até perder as forças. A Bíblia diz que desesperou da vida. Desesperaram da vida. Chorou, até perder as forças, diz a Bíblia. Porque a tristeza faz isso com a gente. Mas de repente, irmão, ele falou, agora basta. Chega, agora é hora, vamos nos fortalecer no Senhor. E a Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. E ele disse, vamos para cima. Vamos avançar, povo de Deus. Irmão, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu notei um padrão.
Eu notei que muita gente, muitos irmãos, muito amados, muito queridos, mas eles estavam, parece que debaixo de um ataque. Eu não sei te explicar, te precisar, mas sabe, parecia que havia um complô, situaçõezinhas, né? Como diz lá o livro de Cantares de Salomão, cuidado com as raposinhas, cuidado, sabe, uma coisinha pequenininha aqui, uma coisinha pequenininha ali, um probleminha aqui, sabe, um desapontamento ali, e vai, e na hora que vê, a pessoa está minada. E se ela minou a alegria, ela perdeu a força. Por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Amém, povo de Deus? Vamos fortalecer no Senhor nessa manhã? Vamos pedir que a alegria do Senhor inunde o nosso ser. O reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça e de gozo, alegria. Gozo, irmão, é uma alegria extrema, tá? É assim, é virar o olhinho mesmo. Meu Deus. Irmão, é muita alegria demais. É uma alegria extrema. Gozo no Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor venha sobre nós nessa manhã, Central. Que você e eu saiamos daqui fortalecidos por essa presença maravilhosa. Em nome de Jesus. Feche seu olho e chorar com você. Essa é uma talvez uma palavra revelada, talvez é para uma pessoa aqui, eu não sei, né? Mas eu notei um padrão, irmão, muita gente. Muitos irmãos, sabe? Um abatimento, assim, se enfraquecendo, se deixando levar por circunstâncias e por problemas, sabe? Que fazem parte da vida. E o Senhor tem te trazido, Deus tem nos trazido aqui nessa manhã. E nós vamos olhar para o Senhor. A Bíblia diz que na presença do Senhor, a alegria completa. A pastora leu o texto de 1 João para nós, mas as Escrituras dizem, no livro de Salmos, diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Irmão, você está na presença do Santo, você está na presença de Deus, e ninguém entra na presença de Deus e sai igual. Ninguém entra diante do Todo-Poderoso, do Maravilhoso, e retorna do mesmo jeito. Não, você vai sair daqui fortalecido, renovado em nome de Jesus. Senhor, que esta palavra encontre lugar no coração e na mente dos meus irmãos. Senhor, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu percebi, Jesus, com várias pessoas, vários irmãos com os quais eu conversei, eu orei, um abatimento, uma tristeza que estava tentando tomar conta. Eu mesmo, essa semana, teve um momento aí que do nada começou a vir, e aí parece, é um ataque espiritual. Sabe, aquelas coisas para entristecer o coração, para roubar a alegria, porque o inimigo sabe. Ele sabe que quando nós perdemos a alegria, nós perdemos a força. Senhor, eu não sei se o meu irmão, se a minha irmã, se alguém que está aqui, em algum momento, de algum jeito, perdeu a alegria do Senhor. Mas eu oro nessa manhã, para que todos nós sejamos trazidos a esse lugar, o lugar da Tua presença, como disse o salmista. Ah, Senhor, o salmista disse que na presença do Senhor há alegria completa, na presença do Senhor há plenitude de alegria e delícias perpétuas, ele falou. Aleluia, aleluia, eu creio. Então, Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos, Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos, renovados pela Tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor, nós mandamos a tristeza embora. Sabe, irmão, às vezes, nem toda, mas tem tristeza que ela é um espírito, é um inimigo, é um maligno. E aí, irmão, você tem que repreender ele. Não sei, cada um aqui é um contexto, mas, irmão, se você está percebendo algo anormal, é muita situaçãozinha, é muito contexto assim, para tentar abater você. Ah, querido, se eu fosse você aí agora, eu ousava e eu orava repreendendo, diga, eu repreendo essa tristeza, eu mando ela embora, no nome de Jesus Cristo. A alegria do Senhor é a minha força, na presença do meu Deus, a plenitude de alegria e delícias perpétuas, aleluia, aleluia. Senhor, inunda esta casa, inunda este lugar, inunda as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo nós oramos para a glória e para louvor do Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê e recebe, irmão? Quantos creem e recebem aí? Então aplaude Jesus, mas faz um barulho, dá grito aí, ó. Gritos de júbilo, como diz a Bíblia. Gritos de alegria, aleluia, festa no arraial do povo de Deus,
a festa no arraial do povo de Deus. Bata palmas glorificando, diga aleluia! Glória a Deus! Amém! Recado dado, irmão, pegue o santo livro, abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Capítulo 17, você conhece essa história, eu já preguei isso aqui, mas dentro da série, eu quero falar com você, irmão, que através do jejum e da oração, você vai receber uma liberação de força do céu. O céu libera essa força, a força que o céu libera quando eu, quando você, quando nós nos consagramos através do jejum e da oração. Capítulo 17, essa história que aconteceu, Jesus viveu ali e está aqui registrada como um exemplo e uma referência para nós, a partir do verso de número 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, a partir do verso de número 14. Antes de ler o texto sagrado, eu quero que você repita comigo algumas palavras, algumas declarações poderosas. Diga assim: a minha fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso eu medito na tua palavra, de dia e de noite, para ser bem sucedido. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nessa manhã, em nome de Jesus. Agora com voz grande, por favor, diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: e eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Agora bem forte: e eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém, Central? Pega aí o santo livro, abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 17, a partir do verso 14. História muito conhecida de nós, não é? Então, diz o texto sagrado na versão da tradução da nossa Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos. Presta atenção nesse detalhe aqui. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Esse discípulo que ele está falando aqui, né, leia, entenda, está falando não está os 12 ali, estavam 9 ali, né, porque 3 deles estavam com Jesus no Monte da Transfiguração. Se você ler os versículos anteriores, Jesus estava no monte e ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Com exceção de Pedro, Tiago e João, os outros 9 estavam lá. Eu fico até pensando que fizeram filinha. Não, deixa comigo que eu vou resolver esse negócio. Aí foi lá um e botou a mão, não resolveu. O menino continuava terrivelmente endemoniado. Aí o outro falou: não, você está fraco, rapaz, deixa comigo. Né? Entre eles, irmãos, isso aí existem coisas que são praticamente piadas internas e que a gente faz. Tá? Aquele núcleo assim, aquela turma que anda mais ali, a gente fala sobre isso, fala: não, você tá, ó, sai de lado aí. E eu penso, tá, tô aqui, né? E um fala: não, você, eita rapaz, mas você, hein, né? E tá até rouco de tanto gritar, de mandar sair aí, e nada aconteceu. Deixa comigo agora, que agora você vai ver. E passou um, passou outro, e tinha outros discípulos, quem sabe, tinha uns discípulos lá, né, além dos apostólicos, que eram do fogo. Não, eu vou resolver esse negócio. Mas ninguém resolveu, irmão. O texto está dizendo, o pai fala para Jesus, olha lá, ele diz assim, ó: eu trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Joia. Você não entendeu, mas é para dar uma pegada em você aí, né? Quantas vezes a gente também está assim, desse mesmo jeito, desse mesmo lugar, não é? Somos discípulos de Jesus, mas não estamos resolvendo nada. Está adiantando de nada. É discípulo de Jesus, mas não está fazendo diferença nenhuma, né? A situação continua do mesmo jeito. Eu brinquei, né? A Kátia e o Mário, eles perderam o gatinho, né? O gatinho fugiu, sei lá, não sei o que aconteceu, mas o gatinho foi embora. E aí, até orei essa semana, o pastor falou: nossa, vocês estão abatidos, tão tristes. E a gente se entristece, vocês não têm noção, irmão, né? Como que esse negócio, né? Pega, tão triste demais e tal. E aí,
Eu orei, falei, ô Jesus, ajuda eles, porque diz que eles estavam rodando aí, né? Eu sei porque eu já passei noites procurando minhas cachorras que fugiam de casa, elas eram rebeldes, irmãos, olha, era duas assim, olha, era coisa do inimigo. E elas sumiam, e elas chegavam ao ponto assim, de fugindo, eu vendo, e eu, volta aqui, Lana, chamava Lana, era uma grandona que eu tinha, a outra uma vira-latinha que chamava Doris. E elas olhavam para trás, parece que riam na minha cara e vazavam, irmão. E a gente passava a noite toda, teve uma vez eu e a pastora, nós passamos a noite toda rodando, eu já não aguentava mais. Sabe, imagina você virar à noite e normalmente o culpado era eu, né, irmão? Vocês sabem que o culpado era eu. Por quê, irmão? Por quê? Porque eu esqueci o portão aberto. Que coisa! Onde já se viu? Né? Só por esquecer o portão aberto, e elas viu o portão aberto, ó, vazavam. E aí aquela culpa, falando, ei, Claudinei, você é um lambão. E rodando a noite toda, meu olho já não aguentava mais, irmão. E eu falava, Jesus, põe tua mão, Jesus ajuda a gente e tal. Quantas vezes, irmãos, é uma tristeza, essa vez que eu estou contando, foi uma vez que na hora que a gente ia desistir, já estava de manhã, já devia, né, já tínhamos rodado, olha, noite, madrugada toda, e rua por rua, olhando e procurando. De repente, aí minha amada ouviu um latido, né, a gente gritando, Lana, imagina, parecia dois doidos no carro, né, Lana, Doris, Lana, Doris. Aí a gente ia desistir, estava 2 quadras de casa, mais ou menos, 2, 3 quadras de onde nós morávamos, e aí a gente ia desistir, e aí minha amada assim, eu vi um latido. É o latido da Lana, né? Que ela era grandona, e tal. Aí, vai aqui, amor. Aí chegamos lá, irmão. Que cena, aquela cena. Irmão, uma família que tinha achado, lógico, né? Imagina, ela era uma sheepdog. Vocês já ouviram falar de sheepdog? Sheepdog, aquela cachorra a Priscila da TV Colosso, aí, ó, só os magienta, né? Aquela grandona, tão bonita, olho azul, sabe? Irmão, já tinham colocado até um lacinho nela, estava lá no quintal da casa. Irmão, na hora que eu vi, eu já fui, é minha. Imagina só, que coisa, amados. Estava pertinho de casa, mas é uma tristeza, irmão, né? Quando a Doris morreu, a Doris a Lana morreu, a Lana era mais comigo, muito, né, grandona, e eu gosto de cachorro grandão, de rolar, de brincar, e tal, meu Deus, aquilo assim, meu coração, só que eu sou assim, irmão, fiquei 3 dias e já, tchum, ó, foi, e aí toca a vida, já há tempo de lamentar e há tempo de, né, e fiquei aqueles 3 dias ali, chora e tal, depois, ó, toquei a vida. Aí a Doris morreu. Ficou mais tempo, a Doris era pequenininha, mudou, veio para aí a grandona, a gente morava em casa, mas aí viemos para um apartamento aqui do lado, e aí a Doris morava dentro de casa e tal, aquela velhinha, mas estava ali, né, o tempo todo. A pastora levanta igual hoje, a gente tem lá uma cachorrinha e 3 gatos, é uma piada, irmão. Ela levanta assim, aí vem aquela tropa atrás dela, aí ela vai e vai aquela tropa atrás dela, o tempo todo, né, mas tem motivo isso aí, viu, irmão? Ela trafica comida para eles lá por fora, não pode, mas ela dá de tudo para eles. Ela é sabe aquela mãe que dá de tudo, é uma vergonha isso aí que ela faz, né? Porque a gente dá ração, não precisa dar essas coisas, mas ela dá, nossa, ela fica só fornecendo. E a Doris faleceu, irmão, olha, ó, faleceu, morreu a Doris, meu Deus, eu achei que essa mulher ia morrer, sério. Era uma tristeza dentro de casa, e eu falava, Jesus amado, e coincidiu que daí eu fui lá pro Piauí, irmão, eu fiquei 21 dias lá no Piauí. E aí, irmão, a gente falava por vídeo, né, e tal, e eu lembro que quando, assim, vivendo o luto da Doris, né, ela principalmente, lógico que eu me entristeci e tal, mas irmão, ela falou, eu nunca mais vou ter nenhum animal, eu não quero saber, porque isso é uma tristeza e tal. Eu falei, não, verdade, até que eu tô lá no Piauí, daqui a pouco ela me manda foto, olha isso aqui, amor, olha isso aqui, parece a Doris, amor. É, irmão, aí tá lá em casa lá, o serzinho, né, a Aurora, porque a gente gosta, a gente se apega ao bichinho, e aí a Kátia, irmãos, e o Mário, uma tristeza só, tá, olha a cara lá, e tal, aí eu cheguei aqui, e eu falei assim, poxa, Kátia, eu falei, orei essa semana, né, pra vocês encontrarem e tal, eu falei, mas se a irmã Sebastiana tivesse viva, a gente ia lá, me discipulou aí, eu já contei para vocês na oração. Irmão, eu não consigo explicar para vocês, mas como diz, né, o ditado, eu vi coisas. Irmão, eu vi a mulher orar, e ela entregar um papel e falar assim,
ó, a pessoa que você está procurando, ela vai estar, outra cidade, ela nunca tinha ido lá, ela falou assim, está em tal lugar, assim, assim, assim e tal. E sabe o que acontecia? A pessoa encontrava. Vai me explicar um trem desse. Eu recebi dela, assim, muita coisa, aprendi muita coisa com ela, né? Muito até nessa questão de orar. Eu falei, irmãos, era às vezes, olha que coisa, uma senhora, na época ela devia ter, sei lá, quase uns 80 anos, gordinha, morena, aqui acho que só a Janaína, o Jefão, a Tisa que conheceram a irmã Sebastiana, né? Acho que foi só, né? Acho, né? E não sei se alguém mais aí. Irmão, aí eu ia orar com essa senhora, né? A gente orava junto, todo dia. Irmão do céu, aí a gente dobrava o joelho, tipo, era 9:30 da noite, 10 horas da noite, a gente dobrava o joelho, né, e tal, e eu começava lá, aquele pentecostal, aleluia, glória a Deus, Jesus, maravilhoso e tal, e vai orando, mas daí, irmão, ia passando o tempo, aí, ai meu Deus do céu, e aquele piso frio assim, e aquela sala de oração, e começava, era uma salinha que ela tinha de oração lá, e o joelho começava a doer, e a irmã Sebastiana lá, de joelho, ai Jesus, chorando, eu falava, meu Deus, essa mulher tem muito pecado, porque não pode chorar tanto, e chorava, irmão, verdade, irmão, ela chorava que as lágrimas assim, aquilo, Jesus, lindo, ai Jesus, e chorava, aí daí a pouco, irmão, e ela orava por todo mundo, ela orava por tudo, orava, e a hora ia passando, e eu não aguentava mais, mas eu falava, não posso perder para a velhinha, né, e o joelho não aguentava mais, irmão, e passa 1 hora, 2 horas, irmão, imagina de joelhos, e às vezes mais, quantas vezes mais, ixi, né, aí, irmão, na hora de levantar, olha que coisa, você acha que uma senhora que dobrou o joelho e ficou lá 2 horas de joelho dobrado, gordinha, você acha que era fácil? Aí eu para levantar ela falava assim, eu falava, filho, eu falava desse jeito para mim, ô filho, e lá vai eu, né? E eu pegava ela para levantar ela, irmão, né? Mas assim, a mulher orava e, como eu disse, eu vi coisas. Como que alguém recebe uma iluminação dessa e diz assim, está lá em tal lugar, e estava mesmo, estava. Isso não foi uma vez não, foi mais de uma, tá irmãos? Fora tantas outras coisas que eu vi, né? Os discípulos de Jesus viram Jesus ressuscitar morto, irmão. Eles viram Jesus devolver vista ao cego. Cego de nascença, irmão, cego de nascença, não é? Não era catarata não, irmão, era cego de nascença, nasceu sem enxergar, nunca enxergou nada, e Jesus devolveu vista ao cego. Jesus curou o cego. Jesus ressuscitou o morto. Eles viram. Eles caminhavam com Jesus. Jesus deu autoridade para eles fazerem milagres. Eles provaram isso. Mas de repente, diante de um contexto, diante de uma situação, eles não conseguiram fazer nada. Não mudou nada. Talvez oraram até ficar rouco. Gritaram até acabar a voz. Sai! Sai! Não dá mais, vai você. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu falei, Kátia, eu não vou usar não, porque eu não tenho essa fé para orar e falar, vai lá em tal lugar, não é? Eu não cheguei a tanto. Os discípulos também. E você? E eu? O texto está dizendo aqui, eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, olha aqui, irmão, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? É uma pergunta. Jesus está dizendo, os seus incrédulos, geração, um povo, uma geração, incrédulo, ele falou assim, até quando que eu vou estar junto de vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha o que Jesus está dizendo, vou ter que aguentar, suportar, tanta incredulidade, tanta dúvida, não é? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Irmão, ó aqui, sim, papo reto, direto. Traga o menino. Trouxeram o menino, sai dele, demônio. Jesus repreendeu. Vai embora, acabou. Jesus repreendeu o demônio. Olha lá. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Pronto, acabou. Acabou o sofrimento, acabou o tormento, acabou o desespero, acabou. Ó, acabou. Encerrou. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular, lógico que não são bobos, né? E eles perguntaram, por que nós não conseguimos expulsá-lo?
Por quê, irmão? Por que os discípulos não conseguiram resolver? Se eles caminhavam com Jesus, viram Jesus fazendo tanta coisa extraordinária, e Jesus mesmo autorizou eles, deu autoridade, falou, eu estou dando autoridade para vocês, vão, e eles foram, diz que eles viveram experiências tremendas, né? Mas agora, diante desse cenário aqui, eles ficaram ali, atados, não puderam fazer nada, e aí aquilo chamou a atenção deles. Tem coisa que tem que chamar a nossa atenção, tem coisa que tem que, pelo menos, irmão, escute aqui, pelo menos acender a luz amarela, que é a atenção. Alguma coisa tá aí descompensado. Alguma coisa está errada, alguma coisa. Eu não sei o que é, eu não tenho a resposta, eu não sei muito bem. Mas eu vou ter que investigar esse negócio. Não está certo, não? O que está acontecendo? O que está acontecendo, irmão? Por quê? Por que que não está? A coisa não funciona? Por que que parece que no outro funciona, no outro dá certo e comigo não? No mínimo, isso precisa chamar a nossa atenção, no mínimo. Acender a luz amarela. Os discípulos, eles, ainda bem, né? Ainda bem que eles tiveram a coragem, porque às vezes a gente é covarde, né, irmão? A gente não quer encarar certas coisas, a gente não quer, né? Não vamos perguntar não, porque vai que a pessoa fala aquilo que a gente não quer ouvir. Não é? Os discípulos, pelo menos, eles foram sinceros. Pelo menos. Ele falou, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? Ainda que fizeram isso no particular, né? Escondidinho ali, no escurinho. Não é? Tudo bem. Né? Ninguém gosta de se expor, né, irmão? Ninguém gosta de reconhecer publicamente. Né? Não gosta. Tá jóia. Jesus não questionou isso. Jesus não condenou eles por causa disso, não. Né? No particular, eles perguntaram, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Verso 20, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é o quê? A fé que vocês têm é pequena. Vamos começando. Kátia, a minha fé é pequena, tá, Kátia? Eu ainda não consegui alcançar a fé da irmã Sebastiana, que acreditava num negócio desse, e eu nem consigo explicar um negócio desse. Nem consigo. Olha lá, a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Nada lhes será impossível. Nada lhes será impossível. Nada. Irmão, não vou fazer aquela brincadeira de pregador, não. Você sabe que é nada no grego, você sabe que nada, o que é nada no hebraico, né? Ou no aramaico, as 3 línguas que as escrituras foram escritas, não é? Velho Testamento hebraico e porções em aramaico, e Novo Testamento grego e algumas pequenas porções em aramaico, né? Irmão, não vou fazer essa brincadeira porque nada é nada em qualquer língua, irmão. Ou seja, não há o quê? Não há nada. Pelo contrário, ele está dizendo, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para aquele que confia. Tudo é possível. Jesus diz, nada vai ser impossível para vocês. Mas esta espécie, ele coloca um mas aí, essa conjunção aqui, faz toda a diferença, irmão. Embora, eu nem vou entrar nessa questão das traduções, das versões da tradução, não é? Eu acredito e tá bom, não é? Mas assim, Jesus diz, mas essa espécie, sabe, esse tipo de batalha, esse nível de embate aí, que você está passando, essa espécie, esse cenário que você está enfrentando aí, Jesus diz o seguinte, presta atenção, central, esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Esse cenário aí não tem outro jeito de você resolver ele não, meu filho. Amém? Não tem não. Não tem. Ah, não, mas eu sou safo, pastor. Fica tranquilo que você vai ver. Eu vou dar um jeito. Tá bom, ué. Vai na tua, vai que é tua, Tafarel. Né? Vai. Jesus está dizendo aqui que existe contextos, existe um cenário, existe espécie, né? A versão traz essa palavra aqui para traduzir. Existe um tipo de batalha, existe um tipo de inimigo, existe, irmão, uma situação que não é
Não é aquela coisa corriqueira. Eu brinco, irmão. Sabe, eu já tive muita experiência nessa área de libertação espiritual. Tinha manifestações de demônio, irmão, de verdade. Ah, irmão, que você, praticamente você fala assim, sai, eu não espirro, sai. Aí, saía. Agora, irmão, né, eu tive uma vez, o Jefão não está aí, a Tisa está. Se o Jefão não está lá comigo e gruda o endemoniado, ele ia me matar enforcado. E eu passei horas expulsando esse demônio, irmão. Horas. Teve um caso que eu tive que tirar o cara de dentro da casa, porque o demônio deu ele deu um sorriso, assim, foi muito assim, eu falei, desgraçado, né, o demônio, né, ele falou assim, não tem problema não, eu vou sair dele, mas eu vou entrar nela. Desse jeito, irmão, na minha lata. Eu saio dele e eu entro nela. Por quê? Era amaziado, ele tinha, era um rolo do Satanás aquilo, parecia um ninho de mafagafo. Irmão, coisa mais horrível do mundo. Agora, teve demônio, irmão. Teve demônio que era praticamente um espirro. Cala a boca, sai. Em nome de Jesus, vai embora. E saía na hora. Agora, Jesus está falando que tem espécie. Ainda bem que é Jesus está falando e não é o Claudinei, né, irmãos? Porque esse tema, esse território, né, esse terreno, ele é muito escorregadio. Quando fala de batalha espiritual, há tantas opiniões, meu Deus do céu, né? Mas Jesus está dizendo aqui, existe espécie de demônios, ele fala. Olha lá, é Jesus que está falando, existe uma espécie, mas essa espécie especificamente, a questão do menino ali, ela só sai pela oração e pelo jejum. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, Central. Só sai pela oração e pelo jejum. Jesus está falando dessa oração que a gente faz na hora que a pessoa está possessa, endemoniada, ou que você está lidando ali com aquele cenário e que você chega, em nome de Jesus, vai embora. É essa oração que Jesus está falando? Sim ou não? Me ajuda aí. Tá. Qual oração que Jesus está falando? Oi? Vida de oração. Diga comigo, vida de oração. Central, eu creio que esse upgrade na minha fé, na sua fé, na nossa fé, ele só vai se dar de verdade, irmão, quando nós entendermos este princípio. Existe uma força que o céu está pronto para liberar sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças. Mas isso só vai de fato acontecer quando eu e você, quando nós tivermos o quê? Diga comigo, uma vida de oração e jejum. Fala para o irmão que está perto de você, oração e jejum. Sabe, irmão, antigamente, a gente cantava um corinho, muito antigamente, há mais de 20 anos atrás, bem mais de 20 anos atrás, a gente cantava um corinho que dizia o seguinte, joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação. Joelho no chão, jejum e oração para vencer toda tribulação. Mas de verdade, irmão, o que a gente percebe nos tempos, né, presentes? Que isso está meio fora de moda, irmão. Legal é a gente frequentar uma igreja, leia-se, um prédio, né? Legal, uma estrutura legal, um bom som, um bom ar-condicionado, boas poltronas, se tiver iluminação, melhor ainda. Se tiver uma fumacinha, então, irmão, aí nós vamos pro delírio, sabe? E aí a gente vem e é tudo legal, tudo bonito, uma palavra de incentivo, de ânimo, e a gente precisa, eu preciso, você precisa, lógico, todos nós precisamos. Irmão, a gente leva pancada todo dia, a gente vive uma vida aí que, olha, meu Deus do céu, então a gente vem e fala, Jesus, me ajuda, eu preciso de um upgrade, eu preciso sair daqui melhor, eu preciso sair daqui mais animado, mais motivado. Joia, tudo bem, não tem nada de errado. Mas parece que a gente tem abandonado coisas, irmãos, que são extremamente fundamentais. E que são elas que sustentam todas as outras coisas. Eu não vou, irmão, você acha que eu vou ficar batendo na forma? Não, a forma é legal, irmão. Não é? Estou batendo lá, pegando no pé do Maico, da rede social, da gente usar essa ferramenta, porque, irmão, esse é o novo mundo, é o mundo presente, e quem não entender esse negócio vai ficar para trás, é a vida tem dessas coisas. Mas sabe, irmão, tudo é muito interessante, tudo é muito legal, né? É assim, você entender uma série de questões, joia, mas nada substitui uma igreja que ora, e uma igreja que jejua, uma igreja cheia do poder de Deus, cheia da presença. E o que faz isso é jejum e oração. Eu já vi coisa, irmão, repito de novo, já vi coisa, não é? Eu já vi gente que não sabe o português correto,
não sabe falar as palavras. Você fala de teologia, então a pessoa, meu Deus do céu, dá pena, porque é toda judiação, toda confusa, né? Quase chama Jesus de Genésio. Quase, irmão. Simples, nós fumos, nós voltemos, né? Mas, irmão, uma coisa a gente não pode negar, que por causa de uma vida consagrada, uma vida de jejum e oração, uma vida diante da presença de Deus, irmão, há um poder, há uma presença, há algo que muda tudo. Pessoas são abençoadas, vidas são libertas, vidas são tocadas, mas não é tocada pela eloquência, não é tocada pela retórica, não é tocada, sabe, pelo saber, pelo conhecimento, nosso vasto conhecimento. Eu gosto dessas coisas, eu acredito que você também gosta. Mas, irmão, acima de tudo, existe uma glória, existe um poder, existe uma presença de Deus que faz a diferença. Nós estamos precisando disso, Central. Eu estou precisando e você também, tá bom? Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então eu não vou apanhar sozinho, não. Irmão, nós estamos precisando, precisamos resgatar, sabe, esse fundamento tão essencial. Essencial, irmão, mas que vai fazer toda a diferença. Você quer um upgrade na sua fé? Quem aqui quer um upgrade na sua fé? Eu também. E o Senhor está falando comigo e com você, que isso passa por uma vida de jejum e oração e jejum. Eu já falei, já expliquei, para quem não ouviu, para quem não sabe, jejum e oração são irmãs gêmeas e são gêmeas siamesas. Não existe jejum sem oração. Jejum sem oração é dieta, irmão. Jesus não está mandando. Se a Bíblia dissesse, faça dieta, né? Que também é preciso, não é? É tudo jóia. Mas não. Jesus está falando sobre oração e jejum. Está falando de consagração. Eu quero passar rapidamente para você, para a gente poder encerrar. Sabe, irmão, primeira coisa que eu quero que você entenda. O jejum, a oração e o jejum vai mostrar o nível da nossa dependência de Deus. Amém, Central? Diga comigo, o meu jejum e a minha oração vai demonstrar o quanto eu dependo de Deus. O jejum e a oração, irmão, vai mostrar, vai revelar a nossa dependência de Deus, não é? Os discípulos, eles ainda estavam num processo. Você e eu estamos num processo, amém? Você está no processo, irmão? Que bom. Nós estamos nesse caminho aí, estamos nessa jornada, estamos no processo. Mas tem coisas que a gente precisa na jornada, no processo, a gente precisa aprender. E a gente precisa estabelecer como algo fundamental na nossa caminhada cristã. Algo fundamental. Esse é um firme fundamento, irmão. Né? Lembra lá que eu falei, Hebreus capítulo 6, verso 1, não vou voltar a falar das coisas elementares, vamos avançar. E aí ele fala lá daquelas 6 doutrinas elementares, não é? Elementar, coisa elementar. Mas, irmão, a oração é algo fundamental. Essa busca, essa vida diante da presença de Deus, sabe? Me parece, os discípulos eles tentaram resolver e eles fracassaram. Eles fracassaram. E Jesus vai deixar claro, vocês estão tentando resolver do jeito de vocês. Vocês estão tentando repetir fórmulas. A gente faz muito disso, irmão. Eu faço isso, sabia? Eu, muitas vezes, né? Ainda bem que Jesus é muito paciente comigo. Mas muitas vezes, lidando com alguns cenários, eu falo assim, mas é naquela outra situação, naquela outra e tal. Aí eu trago a memória bíblica, eu falo, não, mas a Bíblia diz isso e tal. E aí eu tiro uma conclusão. E às vezes Deus não quer nada disso, irmão. Às vezes não, tudo bem, existe um caminho, existe princípios, joia, Deus é um Deus de princípios, mas às vezes, sabe o que o Senhor quer de mim e de você? Sabe o que Ele quer de você, meu irmão, de mim? Ele quer que a gente dobre o joelho, vá para a presença dEle e aguarde até Ele dizer sim ou não, para frente, para trás, para. Ou seja, dependência. E o jejum e a oração, eles demonstram isso de maneira clara e inequívoca. Eu estou dependendo de Deus. Eu estou buscando a Deus. Eu estou diante de Deus para ouvir a sua voz. Às vezes você e eu, a gente fica tentando vencer, como eu falei, pela experiência, pela inteligência. Tem um monte de gente inteligente aqui. Tem gente que eu gosto de ouvir, irmão. Tem irmão aqui que eu converso. Eu pergunto, porque é gente inteligente.
Gente que eu vejo sabedoria, vejo, sabe, um conhecimento, às vezes não é um conhecimento acadêmico não, tá? Porque esse é talvez o mais fácil de se adquirir. Vai para a escola, estuda, né? Mas aquele da vida, sabe aquela pessoa que passou, aquela pessoa que ela teve respostas corretas diante das circunstâncias da vida. Esse tipo de gente é tão bom a gente ouvir, irmão. É gostoso, você aprende, mas a gente precisa tomar cuidado, se a gente não está dependendo da nossa inteligência, da nossa experiência, da nossa força de vontade. É lindo ver, eu gosto de verdade, de gente altamente motivada. Eu gosto de estar perto de gente altamente motivada. Ou seja, eu gosto de gente tipo o Carlão, né? O Carlão, eu brinco que ele aqui na igreja, ele é um Highlander. É um Highlander. Não cortar o pescoço, vai continuar vivo, irmão. Só vai morrer o dia que cortar o pescoço. Aí acabou. Né? Sabe aquele cara que se tá lá, sério, né? Ele conta aqui, por isso eu vou contar lá da pandemia, né? Que ele conta, meu Deus, que tudo que ele passou, ele testemunha isso aí. Irmão, a visão que eu olhava pro Carlão tinha hora, parecia um frango assim, aquele frango que arrancou todas as penas do frango, ficou só o couro, mas ele tá andando, ele tá de pé, sabe? Ele é o Joseph Klimber. Quem lembra do Joseph Klimber aqui? Não? Irmão, altamente motivado. Poxa, como eu gosto, irmão. Gosto de conversar, gosto de estar perto. Eu tenho, lógico, eu me corrijo, eu tenho um pouco de dificuldade com gente que só fala má notícia, gente que só olha o negativo, sabe? Eu luto comigo, porque é duro estar perto de gente assim. Lógico, precisa de ajuda, gente assim precisa não, filho, vamos melhorar. Mas é ruim, né? Gente que só fala coisa não vai dar certo, você tá lá e tal, e a pessoa, né? Eu estava com o irmãozinho aqui, querido, né? Tá chegando. E ele falando de uma pessoa que ele está empreendendo, né? E lógico, irmãos, como alguém que está tentando, empreendendo, comete erros, você percebe que, né, tem lacunas e tal. Mas aí uma pessoa que foi, né, só bateu no coitado do menino, só desanimou ele, judiação, na hora que saiu, né? Aí ele me mandou mensagem, falou, filhão, faz o seguinte, não, vamos olhar, vamos tentar separar o negócio, vamos olhar o lado positivo, né? Às vezes a pessoa tá vendo, a pessoa de fora está vendo coisas que você não está vendo, então assim, aí às vezes é o jeito dela falar, né? Ela não foi feliz como ela falou, mas assim, vamos tentar olhar o positivo aí, realmente, tem isso, tem aquilo e tal, mas libera teu coração, já perdoa ele, não leva pro pessoal, porque a gente tem uma tendência a levar pro pessoal, sim ou não, povo de Deus? O pessoal acha que está falando dela, não era dela, mas ele, né, tá lá altamente motivado, porque ele é altamente motivado, irmão do céu, e até demais, não sei se tem demais, mas demais, legal. É bom ser motivado, povo de Deus? Automotivado é bom, o Central? Lógico que é. Ser disciplinado. Irmão, tem gente que tem uma disciplina que você falava, né? O Rodrigo, esse negócio de bicicleta. Eu tinha vontade de matar ele, tinha dia. Falei, meu Deus, que coisa, né? Biruleibe, irmão, né? O cara acordar 5 horas, aí e enche a cara lá daqueles troços lá e sai para andar 100 km de bicicleta, 120 km. Você fala, é doido? Você é doido, irmão. Mas no fundo você tem até inveja. Olha que disciplina. É verdade, né? Ele veio falar da bicicleta para mim, eu falei, sai fora, rapaz, que bicicleta o quê? Vai te catar, rapaz, né? Mas disciplina, tudo isso é importante, irmão. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Vamos ser sinceros com Jesus. Por que essa briga interior, essa briga para ser autossuficiente, independente? Será que a gente vai ter que estar de cara com um muro tão intransponível? A gente vai ter que lidar com um cenário assim que chegar assim, acabou, como às vezes eu lido com gente e a pessoa chega e fala assim, não tem para onde correr. Eu falei, agora você está no lugar certo, sabe por quê? Porque agora você vai depender de Deus. Agora você vai esperar em Deus, né? Quem sabe era tudo que você precisava, em todo o tempo. Porque a verdade é essa, a gente precisa depender de Deus em todo o tempo todo. Mas a gente parece que não quer, a gente fica brigando. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, irmão. Irmão, tudo isso é muito legal, tudo isso tem o seu lugar, mas tem coisas, irmãos, que não tem outro lugar e não tem outra maneira senão na presença de Deus. É ir para a presença de Deus, é ir para os pés de Jesus. Escuta aqui, Jesus talvez está falando com você aqui nessa manhã, vai lá para os meus pés. Você quer mesmo? Você quer mesmo viver um milagre? Você quer mesmo provar a resposta? Você quer mesmo? Você quer? Tem espécie, tem situações, tem cenários que é só com jejum e oração. O jejum, irmão, é essa prática que vai mostrar assim, eu dependo mais de Deus do que do próprio pão que me alimenta.
do que da própria comida que me alimenta, né? Nós já falamos sobre isso semana passada. Nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a primeira coisa, irmão, o jejum mostra isso. Segundo, para a gente caminhar para encerrar, né? O jejum e oração vão fortalecer o teu homem interior. Deixa eu te explicar uma coisa que nos cenários, nos contextos mais pentecostais que tem a prática do jejum e da oração, que é uma disciplina mais valorizada. Igrejas tradicionais, igrejas tradicionalistas, sabe aquelas igrejas, assim, não tem a prática do jejum e oração, né? É uma coisa assim, parece um extraterrestre, não é comum, não, né? Porque assim, existe um outro lado, um outro jeito, às vezes até um certo legalismo, e essas práticas espirituais, elas não são cultivadas, não são incentivadas. No meio pentecostal, existe um incentivo, né? Renovado, avivado. Tem que jejuar, meu irmão, tem que orar, mas tem que tomar cuidado. A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque existe uma mentira, um engano, existe, irmão, uma doutrina do demônio que está na cabeça desses crentes pentecostal e que precisa ser exorcizada. Porque o cara acha que se ele jejuar e orar, ele vai mudar Deus. Deus vai se converter a mim. Deus vai fazer o que eu quero. Deus vai mudar para mim, para o meu jeito. Irmão, isso é engano, isso é mentira, isso é antibíblico. Isso é demoníaco. Jejum, oração, não muda Deus. Jejum e oração muda a mim, muda você. Nós somos mudados pela prática do jejum e da oração. Nós nos quebrantamos mais. Amém, Central? Nós ficamos mais sensíveis, ficamos mais dependentes. Se você achava que você ia fazer um jejum, vou fazer um propósito de jejum e oração, porque Deus vai fazer o que eu quero. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus, talvez, lá na Bíblia tem os deuses pagãos, tem o Baal, tem aqueles deuses lá. Você vai ler lá, tem um monte de nome, Marduk, tem um monte de demônio lá, que são chamados de deuses, são os deuses com letra minúscula. Então, esses deuses sim, eles eram manipuláveis. Esses deuses, eles eram deuses que eles trabalhavam a partir daquela premissa do toma lá da cá. Deus não é assim, irmão. O Deus da Bíblia, Ele é o soberano Deus, Ele é o todo-poderoso Deus. A sua vontade é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Quantas vezes eu vou aconselhar alguém, algum irmão, e o irmão está assim meio desesperado, né? Ai, pastor, Deus não está me ouvindo, Deus não responde. Eu falei, é o contrário. Se Deus está quieto, irmão, Ele já está te respondendo. O fato de Deus não falar nada já é uma resposta de Deus, tá, irmão? Sim ou não, Central? Mas como assim, pastor? Se Deus não está falando nada, é porque Deus não quer que você faça nada. Para, meu irmão. Espera. Tem gente, irmão, que vive numa ansiedade, né? Eu sei bem o que é isso, né? Aquela coisa, tem que fazer, eu vou e tal. E aí, Deus não fala nada. Deus está quieto. Deus está quieto. O fato de Deus estar quieto não quer dizer que Deus não está no controle. O fato de Deus estar quieto, irmão, não quer dizer que Deus não está trabalhando. Deus trabalha no turno da noite, querido. Lê lá os Salmos para você ver, Salmo 121, né? Aos seus amados Ele dá até quando estão dormindo, irmão. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando, Central. Deus está trabalhando. O meu jejum, o seu jejum, ele não muda ao Senhor. Pelo contrário, eles nos mudam. Eles vão nos fortalecer, nos tornar sensíveis, nos tornar pessoas mais que discernem melhor. Amém? Vão nos dar discernimento. Por isso a gente precisa ter uma vida de jejum, uma vida de oração. Eu estou falando tudo isso, vocês não sabem, mas isso aqui é para chegar num lugar, sabe, irmão? Nós vamos lançar aqui um propósito como igreja de jejum, de oração. Vamos entrar como igreja, nós vamos mergulhar. Já você vai receber toda a célula, todo mundo. E nós vamos entrar assim, irmão, com desculpa a expressão que eu vou usar, né? Tem umas expressões que eu uso que não são de púlpito, mas nós vamos entrar com sangue nas vistas, Central. Nós vamos sair da letargia, vamos sair, sabe, daquela coisa, essa meia bomba, sabe aquela meia bomba assim, aquele pneu assim que não está cheio, mas não está murcho, está meia boca. Sai daí, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vamos para cima, meu povo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos nos fortalecer da força do Senhor. É isso que a gente precisa, irmão. É isso. Então, tudo isso aqui está dentro desse cenário, né? É quase uma pegadinha do Faustão para você. Brincadeira. A pegadinha era do Faustão?
Era, não sei. Uma pegadinha, né? A pega do Silvio Santos, né? O Silvio Santos gostava da pegadinha. Irmão, o jejum, ele fortalece o homem interior. Ele te torna mais preparado. Amém? Você consegue me ajudar a pregar aí para eu poder, estou caminhando para encerrar. Fala aí para a pessoa, fala assim, ó, o jejum e a oração te deixam mais preparado. Produz maior sensibilidade espiritual, mais intimidade. Deixa eu falar, ó, estou indo amanhã. Eu estou indo para um rei, eu preciso, irmão. Aconteceu no último, eu não consegui ir, porque eu estava mudando, nós estávamos mudando, estava no meio de uma reforma, e eu não consegui ir. Irmão, vocês não sabem o quanto me custou e o quanto me custa isso, sabe? Todo ano, pelo menos 2 vezes no ano, eu vou, tem um lugar lá no meio uma cidadezinha, irmão, desse tamanhozinho, chama Junqueirópolis, tem a menina daqui, que ela era de lá, né, a Elizabeth, né, é uma cidadezinha desse tamanhozinho, e lá a gente se reúne uns 500 pastores, olha isso, olha a loucura, vem gente do Brasil todo, do Maranhão e tal, aí você fala, nossa, deve ser uma coisa assim, extraordinária, grandiosa, no reino de Deus irmão, mas a gente entra no meio de um bambuzal, tem uns bambu, assim, coisa mais linda do mundo, aqueles bambu formam como se fosse um telhado, não é? E aí aquele chão de, tipo lá é uma terra mista, não é uma terra igual a nossa aqui, né? Não é uma terra roxa, mas é uma terra mista, então é tipo um areião assim, e ali, irmão, a gente fica, são 3 dias de jejum, 3 dias de oração, e ali, irmão, é muito gostoso, sabe por quê? Porque há um movimento de Deus, há um movimento dos céus, não tem nem aquela coisa, né? Quem que vai pregar, não, tem hora lá, o pastor lá, ele é doidão, sabe, o Jetro é assim, ele é afogueado, irmão, eu falo assim, quem falou que esse homem é batista? Porque batistas CBB, Convenção Batista Brasileira, que normalmente são pacato, mais quietinho e tal. O homem é ultra pentecostal até demais, e o homem pega fogo, e ele chega do nada lá, por exemplo, vocês conheceram o pastor Anacleto, né, que pregou aqui já algumas vezes. O pastor Anacleto, primeira vez que ele foi, e aí, do nada, o Jetro chega e fala assim, Deus está falando, você vai pregar. Amados, o que foi aquilo? Vocês lembram, eu contei para vocês? Vai lá o pastor, aquele cisco, né? Pretinho, pequenininho, chega lá, eu falei, aí, olha aí como Deus trata a gente, né, irmão? Aí eu olhei assim, falei, vai sair nada daí não. Desse mato não sai cachorro não, aí. Mas, pequenininho, parece que ele estava até meio assustadinho. E aí o irmão, quando ele abre a boca, o pastor, ele fala assim, Deus falou para mim que eu ia falar, que eu ia trazer uma palavra para vocês. E eu estava em casa, eu fui para o quarto orar. Tinha visita lá, estava parente lá, mas Deus falou assim, vai para a minha presença. E eu fui para o quarto orar e Deus falou para eu dizer para vocês, diga para eles, nós estávamos lá nos 500 pastores, irmãos, e é pastor titular, tá? Não pode pastor auxiliar, não pode. É pastor que é o cara que alguém que tem que falar assim, ó, é para lá que nós estamos indo e tal, então é o jeito lá, tá? É assim, né? E aí, e as esposas, algumas são pastoras, outras não. Não. Daí ele fala assim, Deus mandou dizer para vocês, diga para os meus servos, devolvam o meu lugar. Na hora que esse homem falou isso, devolvam o meu lugar, aí já começou chorar lá, o outro chora lá, e de repente, irmão, aquele lugar foi tomado por uma presença. E ele só repetia isso, irmão. Você já viu pregação de uma nota só? Né? Falava a mesma coisa o tempo todo. Eu quero tomar o meu lugar. Devolva o meu lugar. E aí ele falava, contou história, porque ele foi missionário na África e tal. E aí, devolva o meu lugar. Devolva o meu lugar. Devolva o meu lugar. E aquele ambiente foi sendo tomado pela glória de Deus. A presença de Deus começou a cair sobre aquele lugar de uma maneira tão intensa, irmão, e começou a gente a ajoelhar e tal. E aí, de repente, o pastor Anacleto, né, ele com certeza vai estar conosco aqui ainda esse ano, né? Aí o pastor Anacleto, ele faz assim, aquilo me marcou poderosamente, tanto que eu já grudei nele e já virou meu amigo, é intercessor. Nossa, essa semana eu estava mandando mensagem, a esposa dele estava mandando mensagem para a pastora, disse, olha, estamos orando por vocês, e está tudo bem aí, tá, lógico, mano, não sou bobo não, né, nem conto, né, quem, né, deixa isso aí. Aí, irmão, o homem levantou o dedo e fez assim, e para que vocês saibam, olha isso, daquele tamanhozinho, daquela coisinha, para que vocês saibam que é Deus me disse que ele vai dar um sinal aqui agora. Aí eu fiquei olhando, eu falei, que sinal, o que vai acontecer, o que esse cara quer dizer? Sinal, irmão, o céu estava um azul assim, anil, coisa mais linda do mundo. Sabe? Um calor.
E de repente, irmão, caiu quase que uma tromba d'água, uma chuva só ali, em cima de onde a gente estava, irmão. Só. Você olhava em volta assim, tipo 30 metros, 40 metros, 50 metros, para lá, para lá, para lá, para lá. E eu, lógico, né, irmão? Eu olhando aquilo, falei assim, não tá normal isso aí não, né? Não caiu uma gota de água, só em cima da gente. E, irmão, imagina 500 pastores rolando na terra, chorando, gritando, orando. Não teve mais nada, não teve mais pregação, não teve mais nada, irmão. Só choro, só grito, gente se arrependendo, gente se humilhando na presença de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque jejum e oração quebranta o coração do homem. Jejum e oração quebranta o coração do homem, amém, Central? O homem exterior, esse homem, né, que às vezes está fortão aí, né, ele enfraquece. Mas o homem interior, ele é fortalecido. Ele se enche da presença de Deus. Sabe, irmãos, a gente está confundindo muita coisa. As maiores guerras que nós vivemos nesse tempo não são as externas, não. As maiores batalhas são as internas, pensamentos destrutivos, ansiedade, tentação, distração constante, esgotamento espiritual. Essas são as maiores batalhas, as internas, não são as externas não. Os problemas que você enfrenta no dia a dia, eles fazem parte. Eu já te falei, mas tem muita gente, muitos de nós, estamos tentando vencer essas batalhas, alimentando apenas o nosso corpo e não o nosso espírito, não a nossa alma. Precisamos nos encher da presença de Deus. Jejum não é punição, amém, Central? Jejum é treinamento espiritual. Diga comigo, jejum é treinamento espiritual. O pessoal do louvor pode vir. Jejum é treinamento espiritual. E por último, o jejum vão nos preparar para o céu. O jejum e a oração vão nos preparar para um avivamento poderoso. Agora há pouco eu não tinha prestado atenção, o nosso amigo pastor Rodrigo Leite, ele se escondeu, ele veio e ficou escondido ali, nem sabia que ele ia estar aqui, é um fanfarrão, né? O homem do avivamento aí, ó, fala sobre avivamento. Então, pergunta para ele, né? Lê os livros do pastor Rodrigo, você vai ver. Irmão, nenhum grande avivamento que aconteceu na história, no mundo, nenhum, ele não foi antes precedido por quebrantamento, por jejum e por oração. Coisas extraordinárias aconteceram na história. Irmãos, tem coisas assim que você olha e você fala, que é isso? Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Sim, irmão. Mas sabe, pode pesquisar, pode ir lá investigar. Esses grandes movimentos, grandes manifestações de Deus, irmãos, elas foram precedidas por uma busca intensa, jejum e oração. Fica de pé, Central. A palavra é, vamos buscar? Joel capítulo 2. Fala lá, Deus fala através do profeta. Convertam-se, voltem-se para mim de todo o coração. E aí ele fala, sabe como que vocês vão se voltar para mim? Sabe, Central, como que a gente se volta para o Senhor? Livro do profeta Joel capítulo 2. Ele fala, com jejum e oração. Com jejum e oração. Irmão, depois você lê o texto, capítulo 2, verso 13, 14, 15, né? Aí depois vem lá a maravilhosa promessa, e nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, todo mundo vai receber o poder do Espírito Santo, ele fala, os jovens vão ter visões, né? Os servos e servas vão profetizar, irmão, todo mundo, vai ser uma coisa extraordinária, né? Até os velhos vão voltar a sonhar os sonhos de Deus, é uma coisa extraordinária, coisa maravilhosa. Mas, irmão, o que precede isso, o que antecede, o texto fala o seguinte, saia a noiva da sua recâmara. A noiva, irmão, ela está vivendo um sonho, né? Nossa, vestidinho de noiva, tudo você pode pegar uma mulher quando vai casar, Deus o livre, irmão, Deus o livre, ela só pensa naquilo, a vida dela gira em torno daquilo, gira em torno da roupa, gira em torno das pessoas, gira, tudo jóia, não estou aqui, irmão, presta atenção, não estou fazendo julgamento de valor não, mas estou dizendo, e aí Deus, se tem alguém que pode fazer isso é Deus, Deus chega e fala assim, chega, agora o foco é outro, o foco é presença, o foco é me buscar, o foco é, meu irmão, você vai falar para uma pessoa que está vivendo um sonho,
lá está vivendo, você vai jejuar. Você vai jejuar e você vai orar. É isso que você vai fazer. Chegar ao ponto. É doido, irmão, mas está lá. Está lá. O precedente bíblico é livro do profeta Jonas, onde até os bebês jejuaram. Até os bebês jejuaram, irmão. E aí Joel fala o seguinte: até os que mamam. Você tem noção de um negócio desse? Imagina, quem sou eu? Deus o livre, jamais faria isso. Imagina eu chegar aqui em cima e falar assim: Central, jejum geral, até os bebês. Ó mãe, o teu bebê que está mamando aí, corta o mamar do bebê. Você vai sair daqui e falar assim: é doido. Tem gente que vai na justiça, vai falar assim: ó, interdita aquele homem lá. Interdita aquele homem lá. Ele está falando uma sandice. Mas irmão, ainda bem, graças a Deus, que está aqui, ó. Até os bebês, até os que mamam, disse o Senhor. E foi Deus que falou através do profeta. Todo mundo vai ficar em consagração. Porque isso vai nos preparar para coisas maiores. Amém, Central? Isso vai nos preparar para vivermos coisas extraordinárias. Central, você está entendendo, irmão? Você está compreendendo que para que a gente viva esse upgrade da nossa fé, para que a gente possa chegar onde Deus quer que a gente chegue, irmão, a gente precisa, com todo respeito, irmão, a gente fica tentando resolver as coisas por muitos meios, e todos eles têm o seu lugar, têm a sua importância, né? Mas Deus está dizendo não, é na minha presença, é me buscando de todo o coração, amém? É se consagrando, é jejuando, é orando. Tem batalha que só são vencidas em jejum e oração. Em jejum e oração. Essa entrega, esse coração quebrantado. É isso que Deus está procurando em mim e você aqui. Amém, Central? Vamos buscar. Vamos cantar essa canção, vou orar, o horário já venceu. Mas eu quero que você se coloque diante do Senhor aí agora. Nós vamos buscar a direção de Deus, restauração, renovo espiritual, avivamento na nossa casa, na nossa família, aqui na igreja. Vamos, povo de Deus, se derrame na presença do Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com seu óleo venha nos ungir, com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando
quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Você pode levantar a sua voz, clamar a Ele dizendo: Jesus, vem, 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 faz de novo, Senhor, nessa geração, faz de novo aqui, Jesus, faz aqui na tua igreja, aqui na Central, mas faz nas tuas igrejas aqui em Maringá, nessa cidade, nessa região, Senhor, faz de novo, faz, vem, vem, vem com um avivamento, aquece os nossos corações. Vem, clama-te, faz de novo, Jesus. Onde estão os teus feitos que os nossos pais nos contaram? Ah, se fendesses o céu! Oh, faz! Oh, chama a igreja! Grita, suplica, clama-te, oh, faz Jesus, faz na minha vida, por favor, o teu povo, sim, clama-te, o que dizer, o que fazer quando Ele vem. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, o que dizer, Central? O que dizer? Oh, O que fazer quando Ele vem? oh, Rabassuriande cantaralaba. Aqui. Ribenevenevesurrico toromonomonoi. Mais que ser bem-vindo, Dragatarabachirieshe toromono. desejamos outra Rede que te parabasso rodo tohonoye kenama. Riei de gandere sorromonoi. Dele braço ricandarabás. Chama por Ele, igreja. Clama, clama. Ele vem, Ele vem. Ele está perto de todo aquele que o busca. Ele vem. Senhor, não demora. Senhor, não te detenhas. Nós precisamos. Eu preciso. Essa igreja precisa. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Como eu vou responder? Se não entrega, sacrifício vivo e agradável a Ti. Te desejamos, Te queremos. O que dizer? O que fazer quando Aleluia. Ele vem aqui? Aleluia, aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Sabe, irmão, eu tô orando por mim, eu tô orando por você, eu tô orando por nós, Central. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós, e que Deus venha sobre esse lugar. Deus traga um avivamento nas nossas vidas, um avivamento da palavra. Falei domingo passado aqui, irmão, não existe avivamento sem Bíblia, irmão, não existe. Pode até ter movimento, barulho, mas não se sustenta, precisa de palavra.
a gente precisa mergulhar no livro, a gente precisa comer o rolo, a gente precisa meditar nas santas palavras, a gente precisa, mas sabe, irmão, além disso, tem algo que você e eu precisamos muito, é fogo no coração. Nós precisamos luz na mente, mas fogo no coração. Nós precisamos, irmão, de coração aquecido. Nós precisamos uma igreja apaixonada por Ele, pela presença. E Ele está chamando a nós, Ele está nos chamando, Central. Ele está nos chamando para uma busca mais intensa. Irmão, um pouquinho mais. É um jejum, irmão. É um jejum. É 15 minutos lá no quarto, fecha a porta. 20 minutos, fecha a porta. E fala com Ele. Ele está dizendo, vem para a minha presença. Vem me ouvir, vem ouvir a minha voz. Vem estar comigo, vem. Ele chama, Ele está chamando. Oh, amado, faz de novo. Faz de novo, meu amado, aquilo que nós ouvimos. Aquilo que os nossos pais nos contaram. De um Deus que abre o olho do cego, de um Deus que faz o paralítico andar, um Deus que ressuscita o morto, um Deus que transforma, que pega o mais vil pecador, pega um homem assentado no lixo, e o coloca, sentado entre os príncipes dessa terra, o torna grande, sábio, o torna formoso. Só Tu podes fazer isso, Senhor. Só Tu podes fazer isso. Isso não é obra humana. Isso não é obra do homem. Não existe técnica humana. Não existe, Deus, força humana que gere isso. Mas isso é uma obra do Teu Espírito Santo. É o Espírito do Senhor que faz essa obra. E nós queremos nos render a Ti, Espírito Santo. Vem, meu amigo. Dá lugar ao Espírito, diz a palavra, irmão. Não apague o Espírito, diz a palavra. A palavra fala, isso não sou eu que estou falando, é a própria palavra. A palavra diz, não apague o Espírito, não abafe ele, pelo contrário, dê lugar. Inclusive ele diz lá, dê lugar até a profecia, ele fala. Espírito Santo, fica à vontade nesta casa, fica à vontade neste lugar, fica à vontade no nosso meio. Vem, toma o teu lugar. Faz de novo, Senhor. O Teu povo clama a Ti. A Central clama a Ele, irmãos. Clama mesmo. Faz de novo. Faz de novo, Jesus. O Teu povo clama a Ti. Vamos cantar esse refrão para encerrar. O horário já venceu, irmão. Mas você vai dizer, faz de novo, Jesus. Faz na minha vida. Aí você fala, mas eu nunca provei. Então, de novo aquilo que a gente lê lá na palavra, irmãos. Gente cheia. Gente transbordando. Gente caminhando em fogo. Irmão, a Bíblia fala até de gente sendo transladada. Sai daqui e aparece em outro lugar. Vai explicar um negócio desse? A gente acredita porque está aqui, ó. Está aqui. Filipe estava lá em Samaria. E aí, irmão, ele foi. Deus mandou ele lá na estrada deserta que vai para o caminho lá. E ele vai lá e ele prega lá o rapaz lá. Não, o rapaz lá que era castrado lá. Fugiu o nome dele. Como que era o nome dele? A Bíblia não fala o nome, né? É o eunuco etíope. A Bíblia não fala o nome, fala que ele era um eunuco etíope, coitado. E ele vai lá, prega pro cara, o cara se converte, entrega a vida para Jesus e desce as águas. E aí, irmão, a Bíblia fala que de repente, o Filipe ele desaparece dali. O etíope não vê mais ele some. Não dá para explicar um negócio desse. E de repente ele aparece lá numa outra cidade, lá em Azoto. Ele aparece lá. Irmão, o nome disso é translado, foi transladado. Que coisa absurda. Irmão, eu não sei explicar para você. Mas como que se dá isso, pastor? Isso não é minha função, irmão. Uma coisa eu posso te dizer, irmão, que Deus quer fazer de novo. Deus quer fazer milagres e maravilhas. Deus quer operar grandemente na minha vida e na sua vida. Deus quer nos tocar com fogo, com poder. Deus quer nos tirar da indiferença. Deus quer nos tirar da mornidão. Deus quer Central, clama a Ele, chama por Ele, diga para Ele, faz, Deus, aquilo que nós ouvimos.
Clama a Ti, Jesus. Clama, a gente está clamando. Vamos clamar mais. Vamos insistir mais. Vamos suplicar mais. Vamos orar mais. Vamos jejuar mais. Nós vamos buscar mais. Nós vamos. Clama a Ti, Jesus. Clama. Eu quero um avivamento. Eu quero. Queima o meu coração. Queima o meu coração. Queima a minha vida, Espírito Santo. Clama. Mais uma vez. Faz de novo. Oh! Faz de novo. O teu povo clama a Ti. O que dizer? Aleluia. O que fazer quando Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos, eu te desejo, eu te quero, aqui. eu te quero, Jesus, eu te quero, O que Espírito dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? aleluia, aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Glória a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Jesus, no nosso coração há uma forte, grande expectativa do que o Senhor vai fazer em nós, do que o Senhor vai fazer por nós, mas daquilo que o Senhor vai fazer através de nós. Senhor, por favor, que a Tua igreja, Senhor, ela possa declarar isso dia e noite, sem cessar. Nós desejamos a Ti, nós Te queremos, nós queremos mais do Senhor, mais nas nossas vidas, nas nossas casas, nas empresas, no trabalho, onde quer que eu tenha um irmão aí, Jesus, onde tenha um crente lá, um homem, uma mulher consagrada, lá na faculdade, faz, Jesus, faz de novo, Jesus, faz de novo, eu quero. Pai, obrigado por esse dia, essa manhã, obrigado por estar trabalhando aqui e nos levando, Deus, nesse caminho de avanço, esse caminho de upgrade mesmo, essa palavra inglesa, do inglês, mas significa, Senhor, crescer, significa aumentar, significa avançar a nossa fé. Por favor, Espírito Santo, continua falando com a gente, fala na mente, mas fala no coração, vai adiante do Teu povo, por favor, que essa semana o Teu Espírito Santo, Ele possa trabalhar em nós, Ele nos leve a um tempo de jejum, de oração, de entrega, de consagração mesmo, em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Você crê, recebe, concorda, irmão? Concorda e recebe? Você quer mesmo? Fala para Ele, faz de novo, Jesus. Fala para Ele, faz de novo. E eu vou clamar. Diga, eu vou buscar. Eu vou. Faz de novo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande, profundo, largo, extenso, amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, o fruto, os dons, o poder que vem do Espírito Santo, que vem do alto, seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê, concorda e recebe, diz amém. Abençoa seu irmão antes de sair, irmão. Fala para ele, Deus vai fazer, tá?